E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa sobre arquitetura, urbanismo, paisagismo e artes visuais com Nícia Paz Borman. E aí, Nícia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu conhecia pouco o Marcos, conhecia mais praticamente de nome. Certo. E tivemos a oportunidade de conversar e eu me senti bastante feliz de conhecê-lo melhor. E eu também, é uma maravilha. E também me impactou extremamente esse trabalho da casa De Vovó de Dedé. Vovó Dedé. Eu fiquei... É um trabalho lindo. É lindo, né? É lindo, não tem outra palavra. Eu chamo a casa de Vovó Dedé de casa mágica. Né? Tem uma magia, né, aqui nisso. Tem. E toda essa história que me passaram agora é muito bonita. Eu sinto não ter participado dessa história. Ah, mas tem muito tempo Ao aí longo. para mergulhar na casa. Eu sou muito consciente da minha finitude, viu? Mas a Casa Vovó Dedé, ela tem essa questão do acolhimento, né? Exatamente. Ela tem essa questão do acolhimento. E tem muitos cursos aqui, para todas as idades, né? Uhum. Eu soube que você está até interessado em fazer um curso aqui na Casa de Vovó Dedé, um curso, curso de audiovisual. Pois é, imagina, né, essa altura. É massa. E é uma casa de cultura, né? É uma casa de arte. E é uma casa de oportunidades, né? Acolhimento, principalmente, né? Acolhimento e oportunidade. Eu realmente, conhecendo a história, eu fiquei muito impressionada. Fiquei muito bem impressionada. E trabalhar com música clássica, eu digo sempre que o Ceará tem de tudo, né? O Ceará tem do forró ao rock. Mas a música clássica, ela é bem diferente. Não é todo mundo que tem o ouvido para a música clássica, né? É verdade. E aqui tem formação de piano, de violino, de violoncelo, de flauta doce e muitos outros instrumentos e numa pegada de música clássica que é difícil, né? Eu, pelo menos, considero difícil, É verdade. Né? Eu sinto pena que meus filhos não pudessem vir para cá, não tenham podido vir para casa. É verdade. É uma maravilha. Nícia, falando de arte, falando de cultura... e de alegria, e de amor, e de magia. Como foi o encontro, diz aí para a galera de casa, como foi o encontro de Nícia Borman com a arquitetura, com o paisagismo e depois com a arte? Como foi isso? Como foi que aconteceu? Eu tinha um contato, meus primeiros contatos com a arquitetura foi através de um tio, que na verdade era engenheiro, que naquela época você não tinha, eu morava em Curitiba nessa época, e ele trabalhava como arquiteto. Inclusive, ele é reconhecido como um dos primeiros arquitetos que atuaram em Curitiba. Entendi. Em contato com ele tinha uma habilidade enorme de desenho. E eu fiquei conhecendo um pouco de arquitetura através dele, já menina, né? Mas ele faleceu quando eu tinha 17 anos. Entendi. E é engraçado porque o Neuffer, que é o livro, o nosso livro na época, era o livro base da gente ter os dimensionamentos e tal, eu herdei deles. Até hoje eu tenho um Neuffer que é de 1944. Poxa, e que herança fantástica, hein? Então, e aí, quando eu pensei em fazer faculdade, eu me direcionei. Primeiro, eu tinha uma dificuldade, como eu já tinha conversado, eu tinha um desenho muito impreciso. Meu desenho não era um desenho que fosse aprovado. A minha mãe, por exemplo, achava que eu não desenhava. Então, eu fiquei achando que eu não poderia fazer arquitetura porque eu não sabia desenhar. Entendi. E aí, me procurei fazer engenharia, porque eu tinha facilidade nas áreas de matemática, exatas, né? Exatas. E aí o meu pai protestou imediatamente, ele era engenheiro militar. E ele protestou porque achou que, imagine, mulher em canteiro de obra não era uma profissão para mim como mulher. E aí ele me colocou num teste que estava sendo os primeiros testes de habilidade. E deu
desenho de moda, arquitetura, e aí legal. eu peguei e me encaminhei. Disse, não, estou É por aqui, autorizada, né? estou autorizada a fazer. Já que não é a engenharia, eu vou para a arquitetura. É verdade. Então, eu me encaminhei para a arquitetura nessa época. E aí foi fazer vestibular para arquitetura? Fui fazer vestibular. No Rio de Janeiro? Não, nessa época, o meu pai servia no Rio Grande do Sul, no interior. E eu estudava em Porto Alegre. Certo. E aí eu entrei num cursinho lá, comecei a fazer desenho e tal. Aí a minha mãe até estranhou, disse, você sabe desenhar? Vocês me podaram um pouco, mas eu sei. Eu gosto de desenhar. E aí eu me encaminhei, mas nessa época eu adoeci, não pude fazer o vestibular. Mas como meu pai já estava pensando em voltar para o Rio de Janeiro, eu resolvi fazer no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a faculdade, a faculdade no Rio de Janeiro. Certo. Aí passou no vestibular, né? Era vestibular Não na passei época, no né? primeiro vestibular, porque eu pensava que eu sabia descritivo e eu não sabia nada, porque eu estudava no colégio de freira. E aí fiquei o ano seguinte estudando e passei no outro ano. Uhum. Legal. Tinha teste de habilidade para arquitetura lá? Não tinha teste de habilidade, mas o vestibular era específico, né, para arquitetura. Entendi. E eles puxavam muito na parte de descritiva, e com isso a gente estudou muito descritiva e desenvolveu uma percepção espacial da gente, né? Uma percepção muito boa. E fora isso nós tínhamos desenho livre, à mão livre. Ah, legal. E aí também eu trabalhei nessa área e entrei para a arquitetura no ano seguinte. Maravilha. 5 anos de curso, né? Naquela época? 5 anos, 5 anos de curso. E aí, já mergulhou na arquitetura. E o encontro com o paisagismo, como foi que aconteceu? Olha, uma curiosidade é que a Faculdade de Arquitetura no Rio, ela vem da Belas Artes. Então, nossos primeiros passos foi com professores, inclusive o meu professor de desenho era um pintor conhecido e tal. Que maravilha. E com isso eu tive uma iniciação na aquarela, já no primeiro ano da faculdade. Desenho livre e aquarela. E agora eu me perdi. Não, e aí porque a questão do paisagismo. Então você. Sim. Aí o que aconteceu? A vida tem uns acasos muito interessantes. Uns acasos quase propositais, né? Vão guiando. Parece que vão guiando a gente. Eu fiz um primeiro estágio no escritório de arquitetura no segundo ano da faculdade, que não me acrescentou muita coisa. E eu tinha uma grande amiga e nós resolvemos procurar outro estágio. E disseram que o Burle Marx estava procurando. Eu nem sabia quem era Burle Marx. A gente foi bater lá, era uma casa no Leme, nós fomos bater lá, e ele nos aceitou como estagiárias. Tipo, tem um tal de Burle Marx aí atrás de estagiário, exatamente, né? Vamos bater na porta lá. Né? O curioso que o grande colaborador dele também teve a mesma situação. Ele foi atrás de um tal de Burle Marx que estava dando estágio. Eu acho que aí é massa, porque se você sabe da importância do futuro chefe, talvez você tenha até receio. Não, exatamente. Né? Mas como não sabe quem é, disse, eu vou lá, né? E foi assim maravilhoso, porque primeiro que o Roberto era uma pessoa, primeiro ele fazia a gente chamar ele de Roberto. Era uma pessoa muito comunicativa e conversava muito com a gente. E nessa época eles estavam, me imagino, tudo se desenhava nanquim sobre vegetal. Lindo, né? E nós trabalhávamos numa mesa que devia ter uns 2 metros e um rolo, e trabalhávamos no aterro do Flamengo. Puxa. E a gente sentava desenhando e o Roberto sentava com a gente conversando com a Lota sobre o projeto e tal. Que maravilha! E é curioso, quando hoje eu ando no aterro do Flamengo e vejo uma palmeira, né, como uma que floriu agora, que flora em 30 anos, eu digo, eu desenhei essa palmeira. Que maravilha, fui eu que desenhei, né? Hoje a gente está nessa época de computação gráfica, a gente foi conversando sobre AutoCAD e tal, mas o desenho em nanquim sobre papel vegetal é outra coisa, é uma mágica, né? E lá realmente era um rolo enorme que vinha enrolando, quer dizer, essa mesa de 2 metros tinha todo...
Espetacular. E aí ficou trabalhando Eu fiquei com o um Roberto ano, Burle Marx. e esse ano foi assim, porque, na verdade, nessa época, eu não dizia, o meu direcionamento é para o paisagismo. Eu tive esse contato, que foi maravilhoso, porque a gente ia no sítio dele, presenciava, conversava com toda aquelas pessoas que assessoravam ele, que ele tinha um irmão que era agrônomo, que fazia a implantação dos jardins dele. Entendi. E a gente tinha contato com os botânicos que trabalhavam com ele. O paisagismo tem uma peculiaridade, que é justamente essa, que além da questão de ser um projeto, um dos projetos da edificação, das edificações e do espaço urbano, ele tem essa peculiaridade que as plantas, elas são um elemento vivo e que se transformam, né? Exatamente. Então, você faz um projeto ali, você tem que antever como aquele jardim, como aquilo vai ficar, né, Nícia? E o que é interessante, né, é que o Roberto era muito ligado com as artes, né? Entendi. Artista, inclusive, ele era né? um múltiplo, ele fazia... Era um excelente cozinheiro, ele cozinhava para a gente. Era quase completo, cara. E tinha essa coisa do trabalho com arte. E a gente ele trabalhava a vegetação como uma pintura. Massa. Então, o conhecimento que ele tinha de como ela crescia, da textura da folhagem de cada uma delas, e a combinação disso fazia parte do trabalho dele. Inclusive das telas, né? Das telas. Das telas, né? E do paisagem. Só mudava o suporte, né? Mudava o suporte. Era o jardim e a tela, né? Então, eu aprendi muito com ele a ver o jardim como espaço e o jardim como essa tela onde você colore com as plantas. Como arte, né? Como arte. Que você coisa linda. Você constrói com as plantas esse espaço. Que presente esse estágio, hein? Foi. Esse estágio realmente foi um presente. Só que nós passamos um ano, a gente estava em formação e não havia assim, esse direcionamento para o paisagismo. Até porque não era uma profissão vista na época como possível. Entendi. Na verdade, Burle Marx era um artista dos jardins, né? Ele era um artista. Era quase uma grife, né? Era um cara... Na verdade, para você ter uma ideia, em 67, depois de formada, em 67, eu fui para a Alemanha com meu marido. Nós fizemos um estágio lá. E quando se falava em Brasil, o arquiteto brasileiro conhecido era o Burle Marx. Burle Marx. E Burle Marx era arquiteto? Não. Não era arquiteto? Mas era não era arquiteto. Não tinha formação de arquitetura? Não. Era um arquiteto autodidata, ele se interessava, sempre se interessou por botânica, e quando em Recife, onde ele morava, eles começaram a chamar ele para fazer os jardins. Entendi. E foi o começo da carreira dele como paisagista, foi em Recife, na verdade. Muita gente, inclusive eu, acreditava que o Burle Marx era formado em arquitetura e tinha optado pelo paisagismo. Mas, na verdade, era um artista. Na história dele, tem essa coisa dele ter... Ele foi para a Europa, a família dele era uma família abastada, que tinha condições. E ele estudava botânica e foi para a Europa e visitou os museus não, os jardins botânicos da Alemanha. Entendi. E lá ele viu muitas plantas nossas serem mostradas e começou a se interessar, então, a trabalhar com isso. E aí mergulhou no paisagismo. E começou a trabalhar com projetos, né? Porque assim, a questão do projeto eu vejo o projeto como uma coisa, principalmente naquela época deveria ser, uma coisa bem peculiar, porque muita gente vai direto, né? Já vai para a prática. Mas ele foi para o projeto e para a tela, para... ele se cercava de arquitetos, né? O escritório naquela época tinha 3 arquitetos. Tinha um americano, tinha um venezuelano e um paraguaio. Entendi. Que trabalhavam com a gente. Então, a gente não só trabalhou com ele, como trabalhou com esses outros. E esses outros, eles eram urbanistas e trabalhavam o espaço externo. Entendi. Então, e o bom do Roberto é que ele colocava a gente para fazer pequenos projetos dentro do... Ele integrava, né? Integrava. Então, ele sempre pensou
a arquitetura e o paisagismo como uma coisa só. Uma coisa só. E isso influenciou muito a tua carreira, com certeza. Muito, muito. Uhum. E aí, se formou no Rio de Janeiro. Me formei no Rio. E quando foi que veio a questão de Fortaleza? Olha, nós éramos... eu namorava um colega, e nós dois tínhamos ideia que nós não ficaríamos casando, nós não íamos ficar no Rio de Janeiro, que já era um local perigoso. Entendi. Ele já morava tinha em planos Santa de ir Teresa, embora, e né? lá já tinha alguma... E a gente tinha planos realmente de ir para fora. E havia duas possibilidades. Ou Curitiba, que nessa época estavam sendo feito o planejamento da cidade, né? E era bom profissionalmente, foi a época, né? do escritório. Se formou muita gente, alguns nossos colegas foram para Curitiba. Entendi. Mas o meu pai tinha uma puxada para o Ceará. Ele era cearense e queria muito que a gente viesse para cá. Era cearense ele? Era cearense. Então é cearense. A minha mãe era paranaense e meu pai era cearense. Então eu sou pronto. bem misturada. E o Ceará prevalece. E aí ele vezes. procurou atrair meu irmão, que também estava se formando nessa época, para vir para cá. E ele conheceu o reitor Martins Filho. E, através do reitor, ele disse que estava sendo fundada a Escola de Arquitetura, que eles estavam precisando de profissionais, e nos encaminhou para cá. Legal. Então, já vieram com o trabalho? Já viemos para a universidade. Direto Viemos inicialmente para o departamento de obras, e depois, em seguida, em 6 meses, nós já estávamos ensinando na Que massa, na que incrível. arquitetura. Ou seja, foi uma questão bem direcionada, né? Bem direcionada. E estava em construção, Nícia, a escola de arquitetura nessa época? Como é que ela estava pronta? Na época, estava em construção. E havia tinha uma casa antiga, onde funcionava parte do museu já, no início do museu, do MAUC, e funcionava a escola de arquitetura. Massa. E o restante eram os galpões, eles estavam em construção. O Neudson tinha feito um projeto, e nessa época eu fiz o projeto do pavilhão da Escola de Arquitetura como trabalho na divisão de obras. Entendi. E foi muito legal. E a gente tinha, meio que como mentor, o Hélio Duarte, que tinha vindo para fundar a Escola de Arquitetura. E ficou lindo, né? A escola de arquitetura ali, ela é aquele diferente, pátio né? Aquele pátio é encantador, né? E aquele pátio foi uma das crias do Burle Marx, que foi o nome dele agora me passou, que fez aquele desenho do pátio na época. E ele tem uma dinâmica, de uma simplicidade, de uma riqueza, e ele respira, né? A faculdade respira ali, né? Ela acontece ali. E eu entrei na arquitetura lá em 1990, e a faculdade acontecia fora das salas. Porque a galera ficava ali naquele pátio, né? E as ideias, e tinha de tudo, né? Aquele pátio funcionou muito. Muita gente, o Fabrício Porta disse que a Escola de Arquitetura formou até arquitetos, porque formou muita gente. Um abraço para o Fabrício. Muitos artistas, né? Muitos artistas. Muitos. Não existia Escola de Belas Artes aqui, a galera da arte ia toda para a arquitetura, né? Lá. Então, a Avenida da Universidade é linda, né? Ali as escolas, as universidades, mas a arquitetura e o MAUC, ali ao lado da reitoria, tem uma energia espetacular. Tem, realmente. E o MAUC, ele foi bastante revitalizado ultimamente, ele está bem... Está bem atuante. Está muito, muito, muito mesmo, né? E aí, trabalhando como professora, né? E trouxe o paisagismo. Tem muita coisa de Burle Marx aqui. Não sei se muita, né? Mas existem jardins de Burle Marx. Tem vários jardins aqui dele. E o trabalho em Fortaleza, se voltou para o paisagismo ou ficou com a arquitetura, as duas coisas? Olha, naquela época, eu era encarada assim como arquiteta que poderia fazer alguma coisa de paisagismo. Entendi. Então, houve uma época que um dos professores, o Lemen, foi secretário de urbanismo. E ele me chamou para fazer 2 praças aqui. E isso é curioso, porque fala um pouco dessa dinâmica do paisagismo, né? Na época, ele pediu para eu fazer um bosque, onde tinha uma praça que era um areal, que era em frente ao Hospital Militar.
E aí eu puxei lá minhas lembranças do escritório do Roberto, montei e fiz um levantamento de vegetação local e tal, e fiz uma implantação de vegetação lá. Na Desembargador Moreira? Na Desembargador Moreira. A Praça das Flores. A Praça das Flores, é. Espetáculo. E aí, naquela época, ele chamou de Bosque Eudoro, o nome que era da praça antigamente. E aí, acho que é Eudoro Correia, se não me engano. E foi engraçado, porque depois disso eu não me preocupei muito com esse projeto e, claro, ele foi plantado com árvores pequenas. Né? E esse bosque deixaram ele crescer. Isso que foi bacana, porque deixaram ele crescer. Legal. E ele realmente se tornou num bosque. Foi. E é lindo ali, né? Tanto que o nome é Praça das Flores e é um pulmão ali naquela loucura ali da Desembargador Moreira, com a aquela região tem pouquíssimas praças, né? Então, e é linda. E como a praça agrega, né, Nícia? Não agrega. Imagine a coisas cidade sem essas praças, né? As coisas acontecem. E sob as árvores, né? Que são belíssimas e são imensas. São. E foram plantadas nesse ano aí. E porque eu viajei, em 81 eu saí daqui do Ceará e fui para Brasília, passei 17 anos lá. Quer dizer, quando eu voltei, o bosque estava formado. Que massa, cara. E é interessante que depois, quando começaram a fazer a Praça das Flores, aquela reforma que houve recentemente, uma prima minha, que o marido era deputado na época, disse, olha, o meu marido na época disse que você só tinha pego aquele projeto, que o projeto era uma porcaria, e que você só tinha pego porque era filha de general. Mas, rapaz, que é de frente ao hospital militar, né? Não sabe de nada, rapaz, que povo bobo, né? Meu Deus. Aí é muito engraçado essas histórias. Foi uma das maiores fake news da época, né? Essa aí, né? Você que é filha de general, né? E não vê a trajetória da pessoa. E aí você vê a qualidade do projeto, né? Porque aí é um projeto vivo que você planta e ele permanece e cresce, né? Essa é uma coisa do paisagismo, né? Porque o paisagismo, as pessoas têm que aceitar que o que está ali vai crescer. Vai mudar. Então, hoje, por exemplo, se faz muito paisagismo aqui com palmeira, porque palmeira se transplanta facilmente. Entendi. E ninguém planta árvore mais. Ou seja, é um paisagismo meio que mecânico, né? Já pensando em mudar, em tirar, não é orgânico, né? Fica bem orgânico, é bonita, né? É lindo, fica tal, é lindo, tal. Né? Mas tem isso, ninguém mais planta árvore. Mas é diferente, né? Porque você faz aquela integração. Eu não sei se o Teatro Zé de Alencar tem um paisagismo, eu não sei se é do Burle Marx, aquela tem um paisagismo lindo, né? Tem o jardim ao lado é do Burle Marx. Eu acho que ele fez uma vez, depois ele tornou a fazer. A Fernanda Rocha, que depois foi ensinar paisagismo na Unifor e tal, ela tem um trabalho sobre isso, que vale a pena ver. Entendi. E a ida para Brasília, para ser professora, foi da UNB? Foi da UNB. Pronto. Como é que se deu? Olha, antes de ir para Brasília, a universidade pediu que se implantasse a disciplina de paisagismo aqui na Federal. Entendi. Como eu era a única pessoa que tinha tido contato com Burle Marx e tal, que era do corpo docente, eles me encarregaram de implantar essa disciplina. Para implantar, eu comecei a procurar os cursos de arquitetura paisagística que existiam pelo mundo e vi que havia uma formação mais nas áreas das ciências naturais para que você realmente pudesse trabalhar com paisagismo. Então, eu fui para o PSI, e fui fazer botânica, ecologia. Foi mergulhar na ciência, Fui mergulhar na ciência. Da matéria-prima, que são as plantas. Para poder implantar o paisagismo na UFC. Sucede que também fui fazer cursos em São Paulo, de cursos de paisagismo, que havia a Associação dos Arquitetos Paisagistas, e fiz uma especialização em paisagismo na USP. Massa. A partir desse contato na USP, eu tive contato com um professor que era da UNB. Isso só para dar
Porque aí, quando em 81 eu acabei indo para Brasília por questões pessoais, eu procurei entrar na UNB, mas tinha esse professor que estava procurando USP, alguém, né, que trabalhasse lá. Legal. E foi a forma como eu entrei na UNB, na verdade. E aí passou a dar aulas Passei a dar aula, mas na UNB eu dei aula de projeto, de paisagismo, de urbanismo, ali era o que... Massa. O que aparecia, aquela história, que precisava, tá professor você tem, comunicação você tem visual. Um currículo que dá para fazer isso, vamos embora e tal. Massa. E aí passou uma temporada boa Passei em Brasília. 17 anos em Brasília. 17 anos em Brasília. Desses 17 anos, foram 10 anos na UNB. Massa. Depois eu me aposentei. E resolveu voltar para o Ceará. E aí resolvi voltar para o Ceará. Me aposentei, nessa época eu estava muito ligada já à parte de artes, fiquei trabalhando mais com arte e tal, mas começaram a me chamar para fazer paisagismo e disse, não, eu teria que montar o escritório. Aí foi a época que minhas filhas casaram, saíram de casa, fiquei só com o mais novo. E o mais novo eu disse, não, agora você vai para o Ceará, que a tua família está lá, e eu vou montar o escritório de arquitetura lá. Massa. Essa foi a minha vida. E esse contato com a arte começou mais lá em Brasília? Mais em Brasília. Aqui eu já fazia alguma coisa, fazia minhas aquarelas, desenho e tal, mas eu não tinha nenhuma ligação com a arte assim mesmo. Com a galera da arte, né? A galera da arte. E em Brasília começou esse movimento? Em Brasília aconteceu uma coisa engraçada. Eu fazia muita aquarela. E as aquarelas tinham uma certa clientela e eu acabava rodando, vendendo e... Entendi. Ficava sem elas. E aí eu disse, não, eu vou entrar para a gravura, porque eu faço um múltiplo. Fico com a PA para mim e vendo o restante. Porque você perdeu o original. Perdi o original, nas aquarelas, né? Aí eu entrei, aí apareceu um curso de gravura em metal, eu entrei no ateliê da Leda Watson, fiquei lá anos e comecei a entrar nessa área de gravura em metal paralelamente ao ensino da arquitetura. Interessante esse olhar acho que é o Ivo, né? Abraço para o Ivo, que ele não vende o original, ele só vende a fine art, salvo engano, mas eu creio que é isso. Né? E muitos artistas têm um certo apego. Eu mesmo tenho muitos que eu bom, lá em casa, a Lenise e o Luiz Otávio, disse, não, esse aqui não vende, não. Esse aqui para a gente, né? Só que às vezes você tem que vender, né? Tem que pagar os boletos, não tem jeito, e assim, né? eu vendia porque a pessoa gostou, às vezes eu dava e tudo. Eu não... Mas a gravura proporciona as duas coisas. Você exatamente. Fica ali com a PA e tem o original e pode vender o restante. E com isso eu comecei a entrar no circuito das artes. Legal, legal. A artista que veio desde sempre, né? Porque a menina que já desenhava esboçado, né? Esse traço que não era o reto que a galera não queria. Não era o convencional, pronto, digamos. Já é o da arte, né? E aí, quando já voltou aposentada para Fortaleza, e aí o mergulho na arte foi maior. Foi. Na verdade, eu estava muito direcionada para o projeto de paisagismo. Ainda. Tanto que o nome Oikos, ele veio de meio ambiente. Oikos é o escritório. Oikos, né? É o escritório. Foi montado... E Oikos é casa, né, em grego, Isso. E é a base do ecologia, oikoslogia. Entendi. Então é uma espécie de união de ecologia com a arquitetura, com a casa, né? Uhum. Aí montou o escritório de paisagismo novamente aqui. E aí eu trabalhei vários projetos na prefeitura, alguns projetos particulares e alguns projetos de arquitetura também. Entendi. E aí, a partir disso, depois disso foi deixando mais a arquitetura e se voltando para a arte ou ficou ali no paralelo? Eu fiquei no paralelo de início, mas à medida que, a partir de 2015, mais ou menos, o escritório... Porque o escritório, de certa forma, ele foi uma extensão da escola. Eu tive muitos estagiários que depois se direcionaram para o paisagismo. Que legal. Então, como o Salomão, um que trabalha para o Alexandre... Ou seja, tem uma galera aí que está no mercado... Uma galera que está no mercado hoje. A partir do escritório. A própria Fernanda, ela me procurou, eu mandei livros para ela, encaminhei ela para ensinar na Unifor. Massa. Então, a gente pode dizer que o paisagismo no Ceará, em Fortaleza, especialmente em Fortaleza,
tem, ou diretamente ou indiretamente, a mão de Nícia Bormann. Pela formação. De certa forma, sim. Porque não era habitual, né? Hoje a gente já vê nos projetos, a gente vai nos Alphavilles da vida e tal, já existe um olhar. A demanda, nas empresas, né? existe uma demanda, né? O paisagismo, pelo menos eu vejo, com várias funções além da estética, né? Tem a função de conforto ambiental, conforto térmico, né? São várias vertentes. Ela, ao mesmo tempo, ela tem a coisa do conforto e a questão do cenário da arquitetura, na verdade, né? É um abre-alas, né? É um abre-alas. E dentro disso ainda tem um outro viés que eu não consegui explorar aqui, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado, que é a questão de você preparar as prefeituras para que elas façam uma análise do seu território, análise paisagística, para que possam direcionar os projetos que possam vir a acontecer lá. Eu não consegui trazer isso para cá, infelizmente. Para os gestores públicos pensarem a cidade com paisagismo. E para os próprios planejadores urbanos daqui que não pensavam o urbano com paisagismo. Não tinha essa ideia da ligação do urbano com a paisagem. Pois é. Sabe? E pensar o paisagismo, pelo menos assim para mim, a parte da arquitetura ou a parte do urbano não rola, né? Não. Tem que ser integrado, né? É o território. Tem que ser. Primeiro, inclusive, é o paisagismo. A galera, o paisagismo de Deus, eu diria assim, né? Que já está lá. Aí a galera desmata e aí tem que tentar recompor de forma organizada e ordenada e pensada por meio do paisagismo. Na UNB, eu ainda trabalhei com 2 colegas em que eles pegavam projetos de urbanismo e pediam para fazer o plano da paisagem antes. Entendi. E assim, eles achavam muito interessante, porque como eu fazia uma análise de toda a parte física da paisagem, eles tinham muito mais facilidade de lançar os projetos de Era pensado planejamento. junto, né? Pensado junto. Aí fica magnífico. Era muito legal. Né? Só que aqui eu não conseguia. Mas está na tese, está na dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado. Para quem quiser ir lá pensar e implementar, né? Tem lá. Maravilha. E o escritório Oikos passou depois a ser um grupo de arte. Ele começou a atrair. Como eu trouxe de Brasília todo o meu equipamento de gravura, prensa e tudo, e trabalhei também com cerâmica lá. Eu tinha um escritório, um ateliê mais ou menos montado lá. E aí, primeiro, eu tive um contato com o pessoal que trabalhava um pouco com gravura, com aquarela, que foi um grupo inicial, que foi com a Cecília Bichucha, a Zeina Ronce e a Maria Tereza Pinto. E nós formamos um grupo em que a gente começou a trabalhar com gravura e aquarela. Fizemos algumas exposições, mas o grupo acabou se dissolvendo pelo falecimento da Tereza, e a Zeina também se afastou por questões de saúde, e ficamos... Cecília e eu, a gente parou, mas a Cecília acabou trazendo esses outros artistas para dentro da Oikos, e a gente formou o grupo dos Oicosadores. Oicosadores, massa, cara. Que é o Wilson Neto. Túlio Paracampos. Um abraço para o Wilson e para o Túlio. Cláudio Kinderé. Massa, Claudinho é fantástico. E aí tinha a Vera Dessarte e a Vera, que não eram artistas ainda mas que são pessoas extremamente talentosas. A Vera Dessarte tem um bordado lindíssimo, que passou do bordado inicial de cobrir desenhos da gente a uma coisa mais autoral. Massa. E ela fez agora uma exposição em São Paulo. Enfim, é um grupo grupo forte, né? E é um grupo interessante porque se formou de muita colaboração entre nós e muita afetividade também. Até hoje a gente se reúne, mas a parte de trabalho mesmo a gente deixou um pouco... A partir da pandemia, né? A pandemia destruiu muita coisa. Mas houve várias exposições do grupo, né? Houve. Até recentemente, depois da pandemia, a gente já fez exposição. Massa. Por falar nisso, vamos começar a ver os trabalhos da Nícia. Vamos conversar pela arquitetura, dar uma passadinha pela arquitetura, depois a gente vai para a arte. Aqui é o pavilhão. Aqui é o pavilhão da arquitetura, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz.
eu sempre trabalhava muito, o pessoal muitas vezes misturou meu trabalho com o do Borman, mas evidente que a gente conversava muito. Eu acho até que eu conversava mais sobre meus trabalhos com ele do que ele com os deles comigo, Entendi. mas, de qualquer forma, a gente conversava e muitas vezes atribuíram a ele trabalhos que eram meus, mas evidente que tinha as conversas com ele. E era uma parceria, né? Parceria. Uma parceria, não tinha como não ser. Massa demais, vamos para frente. Indo, né? Olha aí. Esse foi o que eles chamam hoje de jardim geométrico. Volta só que ela é o jardim geométrico na arquitetura, Na arquitetura, né? É espetacular. E essa modulação é incrível, né? E essa modulação ela pode estar nessa escala e poderia aí eu já vejo para uma escala maior, né? Exatamente. É arte pura. Vamos para frente. Esse projeto acho que foi um dos... Do colégio, né? É uma faculdade, né? é uma universidade em Juazeiro. E eu, dentro das minhas dificuldades, eu nunca fui assim muito midiática ou de ir atrás de projeto, de ir atrás de pessoas influentes que pudessem me dar projeto. Isso realmente, esse tipo de marketing eu não tinha, nunca tive. Entendi. Então, esse projeto, na verdade, ele veio através de uma estagiária minha. Interessante. Cujo pai tinha essa faculdade e a gente fez um trabalhinho quando ela trabalhava no escritório. Ela acabou sendo minha sócia também, pessoa que eu gosto muito. E ela encaminhou para a gente fazer esse projeto. Dessa faculdade de Juazeiro do Norte. E foi, acho que, o único projeto em maior escala que eu fiz. Entendi. E espetacular, né? Você vê a questão dos brises, tem uma pegada de arquitetura. Então, eu vejo bem próprio. A gente vai já ver o projeto da tua casa e eu vejo identidade, eu vejo uma questão, não sei se da arquitetura dos anos 70, 80, que são as linhas retas, né? Os vãos, né? De certa forma, eu tenho naturalmente uma influência do modernismo no sentido dos vãos livres, das modulações, do cheio e do vazio. E tem uma outra coisa aí que foi bastante interessante, que é aquilo que eu falei já, que você pegar o projeto de arquitetura e de paisagismo junto. E nesse aqui eu foi possível, trabalhei, porque né? o terreno era inclinado, e a gente trabalhou muito as questões de níveis e tal. Terreno inclinado é massa, né? Eu, pelo menos, acho que Não, a dificuldade, por exemplo, você fazer sair daqui para ir para lá. É um desafio. Né? É um desafio. E o desafio é que é massa. É. E aí você vê realmente o prédio integrado, né? Havia um outro dado nesse prédio, eu já tinha feito alguma coisa em estrutura metálica, mas havia a necessidade de uma construção rápida. Entendi. E havia a proposta de se fazer isso em concreto. E eu comecei a examinar e achei muito pesada a arquitetura modular de concreto. E tive um contato com o Calixto, que é uma pessoa muito interessante, e propusemos, então, essa estrutura metálica que veio pronta de Teresina para ser implantada aqui. Por que a gente pensou em estrutura metálica? Porque lá nós não temos maresia. Juazeiro, né? Em Juazeiro. Então, a gente poderia trabalhar com a estrutura metálica. Essa foto já é de 3 anos, você vê que não tem um sinal de ferrugem na estrutura. E a praticidade, né? A praticidade... Só que a gente esbarrou na construção, na dificuldade do sistema, do construtor local. Entendi. Que não conhecia. Não conhecia, a questão da montagem, exatamente. E tal. Então, parte dela, na verdade, os pavilhões de aula eram propostos em estrutura metálica, mas a parte de administração, a parte de restaurante, o biotério, foram feitos em alvenaria. Foi um misto, concreto, né? Para poder adequar a mão de obra local. Exatamente, e a questão da arquitetura. E a arquitetura, ela precisa ser pensada dentro da função, né, Nícia? Porque tem a questão, a arquitetura moderna e tal, mas você tem que pensar a função. Né? Certamente. E não rola a questão de, vamos fazer um prédio belíssimo e tal, em detrimento da função, em detrimento... Não. E tem que pensar, inclusive, na questão da execuibilidade. Exatamente. Não adianta você fazer uma coisa... aqui
a gente trabalhou muito com o Piloti e esse partido de fazer as circulações foi muito pensando no nosso clima. Juazeiro é muito quente. Da gente ter essa possibilidade de ter uma varandada em torno das salas e de você ter um pátio coberto, amplo e ventilado. E com conforto ambiental. Conforto né? ambiental. Aí uniu as duas coisas, né? É. A área de então, convivência. A proposta foi muito em cima disso. Espetáculo, lindo demais. Vamos para frente, muito lindo. Esse já é um projeto que eu fiz para Sobral, dos primeiros projetos do nosso escritório de arquitetura. Nós moramos, eu e a Lenise, olha, meu amor, moramos naquele prédio ali, que nós moramos, acho que 2 anos em Sobral. Isso aqui se chama Campo dos Velhos. É massa, cara. E é lindo esse projeto. É pena que a fonte não está funcionando. Sabia que era teu. Tinha uma fonte. E aí você vê numa praça, né, numa situação que poderia ser outra coisa totalmente diferente, você vê uma escultura plana no chão. Né? Espetacular. Eu acho assim, que a atividade de paisagismo, como você não tem um programa definido e você tem áreas que você tem que dar uma humanização, ela conversa muito com a arte. Com certeza, com certeza. E cada vez, com esse papo contigo, cada vez mais eu vejo o paisagismo como arte, né? Como uma forma, como o Bola Marx fazia, muda o suporte. Né? Porque isso aqui é uma escultura. Né? Eu pelo menos, vejo como escultura. Recentemente, eu tenho tido umas aulas com o Eduardo Frota sobre arte moderna, e ele entra com a questão de que ele chama de a arte na paisagem, a arte de paisagem, né? Entendi. Que são aquelas artes que são feitas dessa forma. Pronto. Na verdade, integrados, né? Integradas com a natureza. Massa, lindo demais. Vamos para frente. Lindo. Lindo demais. Que o projeto Eu só coloquei esse porque foi um projeto que não foi um concurso que a gente não levou nada, mas que ele tem essa história do paisagismo integrado. Com a arquitetura. Formidável. E que projeto lindo, hein? É um projeto, eu gostava desse projeto, mas infelizmente ele não foi considerado. Muito massa. Vamos para frente, lindo demais. E o desenho é formidável. Né? Aqui é Beira-Mar? Aqui na Beira-Mar é um projeto que não foi construído. A gente foi, no final da gestão do Gero Juraci, eles pediram 4 projetos na Beira-Mar. A gente fez uma para a Feirinha, esse aí, que era o Morro Granville. E sucede que, na época, são essas histórias, né? A pessoa que morava aqui pediu que que o projeto não atraísse, veio me procurar pedindo que o projeto não atraísse gente para frente do prédio dele. Para frente do prédio, do Granville, né? É do Granville. Deixa que vivia lotado em frente do Granville. Né? Ali era lotado direto no final de semana. Aí eu disse para ele assim, olha, eu estou fazendo um projeto para a população. Pronto. E aí, por influência dele e tal, acabou que o projeto não... Ele deu o projeto do Jardim Japonês de presente para a Luiziane, que assumiu logo em seguida, e aí eles abandonaram. Eu gostava desse projeto, a gente criou um desenho de calçada próprio para cá também, e tal, com pedra portuguesa, mas... infelizmente, essas questões da interferência do privado no público, né? Mas isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Nada contra o projeto do Jardim Japonês e tal, mas esse projeto era mais integrado à praia. E fluido e amplo, né? E fluido e amplo, né? Vamos para frente. E aqui é a casa. Aqui é a minha casa, que foi assim o último projeto realmente que eu fiz e me dediquei depois da pandemia. E é linda e tem uma pegada bem, assim, pelo menos eu vejo modernismo presente, né? Tem a questão dos anos 70 e até o jardim hoje está até mais bonito, né? Você passou exatamente. Lá, já sabe. Já fluiu, né? Mas, por exemplo, essas árvores eu trouxe já grandes. Entendi. Porque eu sabia que eu não ia ter tempo de ver a árvore crescer e eu queria árvore na minha casa. E está bem frondosa lá, né? Isso é um mulungu, é uma árvore daqui da região. Como é o nome? Mulungu. Mulungu.
Nome lindo, né? Eu acho lindo esses nomes puxados para o indígena. Vamos para frente. É linda a casa. É uma casa plana, né? É. Casa Depois plana. que eu fiz, eu olhei e disse assim, meu Deus, eu copiei o Neutra. Sem querer. Sem querer. E o concreto, né? Presente. Exato. A madeira, as linhas retas, bem ortogonal. E a integrada, né? Você vê, da frente você vê o jardim. Já vê até o fundo da trás. casa, que aí a gente tem a ventilação correndo pela casa toda, porque o vento vem daqui da frente. Essa questão do conforto ambiental, quando eu vejo um projeto numa cidade que é ventiladíssima, como é Fortaleza, e tem uma luz formidável, e aí a galera faz projetos que a casa fica quente e escura. Diz, pelo amor de Deus. Ah, né? Porque tem ar-condicionado. Eu só tenho ar-condicionado. Você pode até usar o ar-condicionado, mas se você não quiser usar o ar, você tem que deixar o ar fluir, né? Tem que deixar o ar fluir. Isso foi uma busca. E é cheio e vazio, né? Você tem que deixar passagem, né? A questão é isso aqui, a fluidez. Você olha de frente e já vê e não, sem perder a privacidade. Sem perder a privacidade, né? Lindo, lindo. Porque se eu não tivesse em cima da rua, eu teria aberto uma varanda para o nascente. Só que eu ia perder totalmente a privacidade. Pronto. E aí deixei a varanda como um pátio interno. Pronto. Linda demais. Vamos para frente. Linda demais. Está aqui. Aqui você tem, quer dizer, você tem a sala e ela articula com a sala de estar, que parece estar mais para cá. Pilar formidável, hein? E esse pilar entrou aí meio como articulador dos espaços. Maravilha. E aí tem esse pátiozinho, ali tem uma varanda que sai da sala de estar, e tem outro pátio, e aqui eu tenho um ateliê, que é e atrás do ateliê eu tenho outro pátio. E essas esculturas vivas, né? Porque essas plantas funcionam como esculturas vivas. Lindo demais, cara. Parabéns, que coisa linda. E esse teto em concreto aparente é tudo, né? Espetacular. Muito lindo, vamos para frente. Eu tive uma parceria com o E aqui, Navarrete. Aqui é aquarela? Aqui é aquarela. Uma abstração linda. Eu tenho essa coisa que é a minha ligação com a paisagem. Tanto que eu fiz uma exposição uns anos, em 2022, que é o olhar sobre a paisagem, porque é o paisagismo se refletindo no outro suporte, né? Tem tudo a ver. Como aconteceu com o Burle Marx. É interessante, a estagiária, né? É massa demais isso aí. É muito legal, muito legal. Então, as minhas aquarelas, elas sempre têm uma ligaçãozinha com a paisagem. E desenho, né? E desenho, né? E desenho. Porque ela poderia ser só a tinta, né? Mas tem o desenho, né? Tem o desenho, uma pegada bem orgânica, lindo demais. Vamos para frente? Olha isso. E aqui mais nítido, né? E é interessante essa questão da construção e da desconstrução, porque no anterior a paisagem está presente, só que fluida e desconstruída, né? Mais abstrata. E aqui numa pegada mais figurativa. Figurativa. Até certo ponto, né? Mas a figura está um pouco mais nítida, né? E aí você vai e volta, né? É um movimento, né, Nícia? É um movimento. Vamos para frente. Lindo demais. Aquarela é massa, né? Essa foi uma série que eu fiz depois de viagens, e eu faço sempre assim. Primeiro eu fotografo bastante, e depois eu me abstraio da realidade e faço da aquarela o sentimento que eu tive ao ver aquela paisagem. Entendi. O que fica é o sentimento, né? O sentimento. A energia, a vibração. A energia vai... Então, isso aí é totalmente abstrato, na verdade. E é um retrato de viagem. De viagem. Poxa vida, lindo. Vamos para frente? Você ficou um pouco desfocada, mas também. E aí você vê o traço, né? Eu acho massa esse traço. Né? A gente estava conversando sobre os desenhos do Niemeyer, que é isso, né? Esse desenho solto. Porque ele meio que amarra, né? De certa forma. E falar com simplicidade, dizer muito com pouco, que é muito difícil. Vamos para frente? Lindo demais. Olha aí. Isso aí eu tenho... A Cecília, ela fala muito que eu consigo fazer esses escuros. A luz e a sombra. Que a luz está lá atrás. Me lembrei de Iberê. São brincadeiras com a aquarela. E é difícil, pelo menos como eu vejo, você trazer um escuro para o primeiro plano.
e, né, e realçar o claro, né? Espetacular. E uma luz e sombra incrível, incrível, a densidade linda, né? E você reconhece na abstração que é uma paisagem, né? Que é uma paisagem. Massa demais. Vamos para frente. Muito lindo. Olha isso. Esse foi dos primeiros trabalhos que eu fiz em gravura em metal, que eu estava muito impressionada com o cerrado. Nossa. Que eu tinha acabado de chegar em Brasília. E esse trabalho entrou num salão em Goiânia. Oh, maravilha. Minhas iniciações no mundo artístico. Pronto, é lá da época da UNB. Isso aí já foi na época. Vamos para frente. Lindo demais. Olha que força. Isso aí são das brincadeiras que você estava falando que tem a dificuldade. Eu comecei a brincar muito no iPad. Digital, né? Digital. Isso aí é digital. Massa. E o digital é show. E você consegue produzir praticamente o que você faria na mão, só que aí você tem o recurso da tecnologia. Exatamente. É diferente porque ela tem a sua maneira de ser, de ser, tem vida própria. O digital tem vida própria. É um instrumento, né? E você consegue fazer, claro que poderia ser feito no acrílico e tal, mas essa cor viva, chapada, assim, pegada, o computador te proporciona, né? E a rapidez, né? De forma mais rápida, mais fácil, né? Vamos para frente. Demais. Outra de digital, né? Essa é digital também. Às vezes, eu gosto de sentar e ficar vendo pessoas e fazendo uma brincadeira no iPad. Uma brincadeira séria, porque é um trabalho massa. E a pegada, tanto faz a gente ver nitidamente, o desenho na aquarela é o mesmo traço. Né? É o mesmo traço. Digital está aí. Né? Vamos para frente. Massa demais. E aí a bicicleta. Essa também foi digital. Muito bom mesmo. E o movimento sempre, né, Nícia? Movimento sempre. E é interessante esse contraste, porque essa questão do paisagismo, que é orgânico, não tem como não ser do movimento. E a casa da arquitetura moderna, ela tem linhas retas e sóbrias, né? Que ela, pelo menos eu vejo como plano de fundo para o paisagismo acontecer. Porque se você faz uma arquitetura muito desconstruída, dessa forma, acaba que briga uma coisa com a outra. Né? E aí, quando a arquitetura moderna ela é reta, ela é sóbria, aí favorece o paisagismo. Né? É curioso, eu posso contar essas histórias assim? Pode, histórias claro, de vida deve. que a gente... eu trabalhei com a Rosa Clias, que é uma paisagista conhecida, reconhecida e tal. Ela até hoje parou de trabalhar. Mas ela foi chamada para fazer os jardins do Memorial da América Latina. Certo. E aí, o Oscar Niemeyer disse que não queria que nenhuma interferência, que nenhuma planta pudesse interferir na arquitetura dele. Na arquitetura Chamar dele. mais atenção do que o projeto. E a Rosa se retirou do trabalho. Poxa vida. Eu não tenho oportunidade de fazer nada aqui. A estrela é a arquitetura. É a arquitetura, né? não Meu tem. Deus, podendo integrar, amenizar, porque aqueles né? pátios são muito áridos, né? Exatamente. É a função do paisagismo, exatamente. Né? De amenizar, de suavizar. E você cria contraste, às vezes, com a arquitetura, que valoriza a arquitetura. Pronto. É uma moldura, né? Uma moldura orgânica. Vamos para frente? Olha o esboço. Pois é, isso aí, eu deixei de fazer gravura em metal porque ela é muito agressiva, porque usa ácido e breu, que entra não faz legal, não é legal para a saúde. E aí eu comecei a fazer com ponta seca em acetato. Isso era uma gatinha que eu tinha, eu fiz um esboço dela. Lindo, lindo. Eu acho massa. E é uma gravura. Lindo Só demais. que eu já perdi a matriz. É isso mesmo, o artista tem que ser desprendido, senão não rola. Vamos para frente. Olha que coisa linda, hein? Esses são os meus noturnos, os meus... E eu vejo como uma marca, Nícia. É difícil né? fazer o noturno, né? É difícil fazer o escuro e soltar o trabalho, né? Que coisa linda, hein? Está contigo esse trabalho ainda? É uma aquarela, né?
Não, na época eu expus em 2022, e aí eu dei para a Isabel, que tinha sido a curadora. A curadora. Parabéns para a Isabel, que tem esse trabalho formidável. Nícia, muito, muito, muito obrigado. A gente podia passar mais horas e horas e horas e horas aqui conversando, né? Que coisa maravilhosa. Uma trajetória linda, inspiradora, né? Desde lá do Rio de Janeiro, né? E esse contato com o Burle Marx, que é muito presente, né? É muito presente. E agora, tanto no paisagismo, quanto agora nesse trabalho fabuloso de artes visuais, né? E a gente só tem a agradecer o Ceará, Fortaleza, a arte, né? Por esse trabalho formidável. Eu é que agradeço ao Ceará o acolhimento que me deu. Você é cearense, é carioca, mas de alma, pai cearense, né? Pai cearense, eu acho que eu posso dizer que uma boa parte da minha vida eu vivi aqui, né? Pronto. E traz no sangue e na alma o Ceará desde sempre, né? Sem dúvida. Eu tenho, assim, um amor pelo Ceará muito grande. Essa nossa luz é incrível, né? Não tem luz e clima como Fortaleza, né? Eu acho que é pena que o Fortaleza hoje, urbanisticamente, deixe a desejar. Mas esse clima e essa luz, essa energia e esse mar não tem quem substitua. É espetacular, né? Nícia, muito, muito, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Maravilha. #arte com Nícia Paz Bormann. #arte. Viva a vida! Viva a vida, viva a arte! Viva a arte, cara, massa demais.